Seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e hoje é uma conversa sobre trajetória, coragem e reinvenção. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Miranda, empreendedor desde muito cedo, que passou por diferentes negócios até se consolidar no ramo imobiliário à frente hoje da GM Empreendimentos. Uma história real, sem atalhos, cheia de aprendizados para quem empreende e quer empreender. Vem junto que está começando mais um Conversa de Dono. Guilherme, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, né? Vamos aqui conhecer um pouco mais quem que é o Gui, contar um pouco da tua história, né? Teu caminho dentro do empreendedorismo, né? Eu já te fiz alguns questionamentos nos bastidores para que eu pudesse montar aí um roteiro e eu fiquei até bem surpreso, cara, com a tua história do empreendedorismo, que começa lá desde a tua infância, né? Mas isso eu vou deixar para que você conte aí para quem está nos assistindo. Mas então conta para nós, antes da GM Empreendimentos, quem que era você? Então, olá, muito obrigado pela oportunidade, né, para que a gente possa falar um pouquinho mais da minha história. Eu digo que todo mundo tem uma história, né? Eu tenho uma história, você tem uma história, enfim, todo mundo tem uma história, seja uma história maior, menor, enfim. E eu, graças a Deus, desde pequeno, estou no empreendedorismo. A minha família, ela é uma família comercial, né? Meu pai é do comércio, minha mãe é do comércio, minha família inteira é do comércio. Então eu já nasci vendendo, né? Então já estava nascendo lá, já estava vendendo alguma coisa. Então a gente sempre teve isso na veia, né? E, e foi direcionando, eu iniciei a minha vida profissional, na real, na época do hipismo. A gente trabalhou muito com equitação, né? A época era do lado da Gráfica de Lages, lá para frente um pouquinho do Parque Conta Dinheiro. Na época não tinha cavalo, meu tio me emprestou um cavalo para eu começar lá, né? E ali tudo começou a minha vida, aonde eu comecei vendendo cavalo, alugando cavalo, depois dei aula na hípica, vendia capacete, vendia bota, e assim eu fui indo até montei loja, montei academia, e hoje estou em frente à G Empreendimentos, né? Hoje é a empresa que eu atuo, já estou aí há quase 9 anos com a empresa, já com a G Empreendimentos. Okay. Você falou, você vai perceber que a galera que já acompanha, que já vem assistindo nossos episódios aí, vai vendo que eu vou rabiscando aqui. Eu anotei uma fala tua ali da questão, né, de uma história maior, né? Eu acredito que não devo existir histórias maiores, cara. Todas as pessoas... Baixa aqui, Gabriel. Dispara o volume. Tem que deixar no muto, cara. Aqui em cima. Aí, deu. Agora sim, Jorge Mateus saiu na nossa live agora. A questão da maior e menor, eu acho que existem histórias mais conhecidas. Tipo a história, vamos dizer, de um Elon Musk da vida, ela é uma história conhecida mundialmente, né? Mas eu acredito que não existam histórias maiores, né? Eu acredito que cada um tem a sua vida, cara, e tenho certeza que a tua história, né, vai inspirar várias pessoas que estão aqui nos assistindo aí, assim como eu, né, já fiquei bem animado ali quando a gente conversou um pouco nos bastidores. Tu falou agora há pouco da questão da hípica, né, que tu inicia ali na parte do empreendedorismo com a questão dos cavalos e tudo mais. Conte um pouco para nós, como é que foi criar essa escola de equitação e conte para a galera que está assistindo aí, quando que isso iniciou, qual que era a tua idade, né? Fale um pouco mais sobre esse empreender ainda tão novo. Então, na verdade, é um esporte, né? Equitação, o hipismo, até muitos confundem que o hipismo é jockey, né? E o hipismo não é jockey. Jockey é corrida, né? Então, o hipismo é salto em obstáculos. Nós trabalhávamos muito com o hipismo rural,
né? Pelo fato de a gente estar hoje na Serra. E aí tinha na época da festa do peão, tinha prova de rédeas, de tambores e tal, então isso tudo a gente trabalhava. Tinha a parte de Enduro Equestre também, né? Então a gente participava muito de campeonato catarinense, campeonato regional, campeonato sul-brasileiro e até campeonatos brasileiros. E ali eu fui fazendo um histórico, né, dentro da equitação. Meu tio, como falei, trouxe esse cavalo para mim, que era o Trovão. Eu fiz esse cavalo, eu adestrei esse cavalo para equitação. E aí meu tio acabou levando pro meu primo lá em Curitiba. Depois disso ele me trouxe o Trovão, o primeiro foi o Trovão, depois foi daí por último era a Ventania, né? E é tudo assim, né? Então, mas aí depois veio o Trovão, também adestrei o Trovão, meu tio também levou para Curitiba, e depois o meu outro tio João, primeiro foi o tio Osmar, depois o tio João, acabou me dando Ventania, né? Que era um cavalo árabe com crioulo, então um cavalo menorzinho, não era tão grande, mas um cavalo pequenininho, muito ágil, assim, né? Então a gente falava assim, até tava agora com um colega meu que aí lá na frente vamos passar nos dias de hoje, né? Hoje eu tô colhendo os frutos da época do hipismo. Agora mesmo eu estava atendendo um cliente que a gente se criou na hípica, né? Então tu vê que lá, quando eu era bem pequenininho, eu fiz uma base e tô colhendo fruto hoje, né? Olha como é que são as coisas. E ele falava, né? Nossa, esse teu cavalinho é muito rapidinho, ele vai e chegava nas competições, todo mundo falava, a Ventania veio na prova, vem, então vai ganhar. E de fato o cavalo era rápido, assim, ele era ágil e ganhava as competições, enfim. E aí, o que acontecia? Chegou um certo momento que a hípica não entrava mais pessoas lá, né? Tinha os sócios dentro da hípica, né? Que era uma associação hípica de Lages, e tinha os sócios, e aí a gente achou uma forma de repente, trazer novas crianças para começarem, assim como todo esporte, né? Futebol, por exemplo, uma coisa assim, né? Os mais velhos vão saindo do esporte e tem que ir entrando aquela galerinha nova, né? E na época o Valmor era nosso presidente, e eu falei, olha, se tu quiser, me prontifica a dar aula com essa galerinha aí, né? Ele, não, beleza, vamos trabalhar com isso. Então eu montei uma escola de equitação GM, quando eu era pequeno, né? Ali mais ou menos uns A marca GM já vem eu fiz, até hoje, inclusive, um folder grandão que eu colava nas faculdades aí, colégios e tudo mais. Então, eu não vou saber se bem certinho números assim, e também idade, mas eu desde pequenininho, uns 10, 11 anos, já estava meio que nessa lida de hipismo, e mais ou menos com uns 14, 15 anos, comecei a dar aula, né? Então chegava lá, vamos supor, chegava lá com a tua criança, com o teu filho, ó, Guilherme, eu quero que meu filho faça hipismo. Só que aí, só que eu não quero investir num cavalo, porque é muito caro, na época lá um cavalo era R$ 2.000, como se fosse, sei lá, 20 mil hoje. Não quero investir num cavalo agora, porque daqui a pouco meu filho pode ser que goste, pode ser que não. Isso não tem problema, Juliana, eu tenho um cavalo para te emprestar, te alugar, na verdade, né? Então eu alugava o meu cavalo, aí já começou né? Então eu ganhava nas aulas que eu dava, e também ganhava no aluguel do cavalo. Só que eu falava, Juliana, assim como o futebol, por exemplo, para o teu menino fazer hipismo, ele tem que ter pelo menos um capacete e uma bota. Então eu vendia o capacete e vendia a bota. A minha mãe ia lá, media a cabeça da criança, né? Então já fazia mais uma venda. E ali a gente começou, né? Aí depois o Ventania eu acabei vendendo com o pai de uma criança que se apaixonaram pelo cavalo. Aí depois comprei outros cavalos e comecei esse comércio né? Então pegava um cavalo desde pequeno, adestrava ele, levava para as competições, o pessoal gostava, vendia, comprava outro cavalo, e assim fui até mais ou menos 18 anos, né? E com 18 anos eu tinha um dinheiro para comprar um carro. Meus primos tinham um carro, né? E o sonho de todo piá, né? Ter um carro, né? Aí na época eu fui na Translars aqui, falei com o Sérgio, eu queria um Celta, né? Comprei um Celta à vista, na época era R$ 18.000, acho que eu conheci um carro assim. E aí fui pra Curitiba, a minha tia Marlene, ela já trabalhava com produtos naturais lá. Aí comentei com a tia, bem faceiro, que eu tava comprando um carro e tal, né? Daí a tia falou assim pra mim, Guilherme, de um carro tu não faz nada, mas de uma loja você faz quantos carros você quiser. Eu disse, poxa, mas é verdade, né? E eu vou me enfiar num carro sem dinheiro, mas era o sonho, né, de piar, né? Voltei pra Lages e falei pro meu pai,
não, desista do carro, não quero mais o carro, vou montar uma loja por trás. Daí o pai, mas a gente não entende nada de produtos naturais. Disse, não, mas a gente aprende. Meu pai na época era viajante, meu pai na verdade trabalha com autopeças até hoje, né? Então, daí meu pai disse, não, então vamos encarar isso aí. O pai ia pra Joinville, por exemplo, visitava a loja de naturais lá, pegava as granolinhas, biscoitinho, trazia, a gente pegava os fornecedores, entrava em contato, passava a relação para minha tia e minha tia dizia, ó, isso é bom, isso não é bom, isso vende, isso não vende, né? E ali montei a primeira loja de naturais aqui em Larson, aqui no bairro Coral, aqui em cima da Luz de Camões, né? Trabalhava eu e minha irmã na época lá. Então, ali foi minha primeira loja. Então, eu daí continuei no hipismo, né? Mais um tempo, isso. Mas o cavalo, ele foi me direcionando para outras situações também, né? Aí, tentei, em função do cavalo, tentei medicina veterinária no CAF, né? Fiz cursinho, tudo, não passei. Daí, resolvi fazer educação física. Educação física, cheguei lá. Daí, na época, tinha, não sei se tem ainda o tal do artigo 170, que era uma bolsa, né? Cara, eu não sei se tem ainda eu acredito que tem, porque hoje é tanta bolsa, tanto auxílio, tanta possibilidade, né? Eu, na época que eu fiz a faculdade também, cara, eu não existia, vamos dizer, hoje é muito mais fácil o acesso a uma faculdade, né? Você tem Enem, tem ProUni, tem os artigos, tem bolsa, né? Às vezes até por questão de raça, de cor, você consegue. Então, hoje o acesso está muito mais fácil, né, a uma faculdade. Tanto que, na minha visão, assim, o ter uma faculdade hoje já não é um diferencial para um profissional no mercado, né? Hoje um diferencial é uma pós, um mestrado, né? Um MBA, algo nesse formato, né? Devido à facilidade que está ter uma faculdade, né? Mas antes de tu abordar essa questão aí mais a fundo, né? Da questão das tuas lojas, cara, a gente já teve vários convidados aqui, até eu já comentei também sobre a minha questão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, não tão cedo que nem você. Nós tivemos a Rose, né, que ela ainda comenta assim, ó, eu trabalho desde que eu me imagino por gente, assim, né, ela não lembra nem a idade que ela começou a trabalhar, e se a gente pegar, vamos dizer assim, a nossa geração era uma geração que começava mais cedo. Sim. Claro que sempre com suporte junto com os pais, nada, né, a gente não era, né, gurizada de rua, assim, né? A gente era uma gurizada orientada, mas com orientação ao trabalho, desde cedo muito trabalho e tudo mais, né? O o trabalho lá, você até já fez um comentário, né, que você teve essa semana aí a reunião com esse teu colega, que foi lá da época do hipismo, né, quando você era muito novo e tudo mais, mas o iniciar no trabalho tão cedo te ensinou na parte de responsabilidade e tudo mais que você carrega até hoje, assim? Como eu comentei, eu comecei o esporte, eu acho que o esporte é algo muito saudável, né? Eu acho que ele te ensina muita coisa, disciplina principalmente, né? A disciplina, a rotina. Meu irmão era ciclista, é ciclista até hoje, né? Mas meu irmão também foi muito dessa área do esporte. E eu acho que, daí eu puxando para o empreendedorismo, né? Eu acho que isso é uma situação que você tem que ter, né? A disciplina, a persistência, né? Você perdeu uma prova, mas tu não ter que erguer a cabeça e treinar de novo, porque daqui 2 semanas tu tem uma nova competição, né? E minha vida é isso, a vida é altos e baixos. Hoje eu vendo, amanhã eu não vendo, eu preciso vender, eu preciso correr atrás. Eu não posso ficar me lamentando, porque o Brasil tá assim, porque o Brasil tá assado, que esse ano tem Copa do Mundo, que esse ano tem eleições. Não, cara, né? Então eu não podia estar me lamentando se meu cavalo era um puro sangue, se não era. A ferramenta que eu tinha era eu e ele e acabou, né? E eu acho que no empreendedorismo hoje é isso. Não adianta você ficar esperando a melhor ferramenta do mundo, o melhor computador ou o melhor celular para você fazer uma filmagem, para você iniciar algo. Não. Começa agora, né? Dá tudo que você pode, faz do jeito que você faz. As pessoas vão te criticar de repente de alguma forma, que isso é normal, mas baixa a cabeça e dá-lhe. Eu tô falando assim, me veio um termo, né, que a gente utiliza para os torcedores, né? Que time que tu torce, Guilherme?
Eu não sou muito fã de futebol. Não gosto de futebol, mas para quem curte futebol, talvez vai se identificar agora aqui, ou vai apontar, ó, eu tenho um amigo que assim, tem os torcedor amendoim, que a gente chama, né? Que é aquele torcedor de sofá. Tá? É aquele cara que no máximo assiste o time dele ali na TV, né? Mas, nossa, é o melhor técnico, é o melhor treinador, mas nunca nem sequer entrou num campo, jogou uma bola, ou foi ver o seu time, né, no estádio e tudo mais, né? E eu vejo que tem muito empreendedor, amendoim, né? Sim. Porque tá ali sentado, né, no seu escritório, mas tá aqui, ó, falando mal da política e tal, mas, né, na hora de agir, né, não sai da cadeira, né? Então tem que cuidar com isso aí, e é bem importante isso que você falou ali também na questão da resiliência, né, da gente não desistir, né? Essa semana ainda conversava com a equipe aqui, né, das nossas metas e tudo mais, né? E realmente é aquela questão de você ter que matar o leão todo dia, né? Principalmente para quem trabalha com vendas, né? E no ramo imobiliário eu acho que essa oscilação é ainda maior, né? Pode ser que no mês você faça ali 3, 4 vendas de apartamento, mas às vezes tu fica 2, 3 meses sem vender nada também, né? Então essa é uma discussão bem forte, eu acho que nesse meio imobiliário aí. E voltando aí na questão do empreendedor amendoim, né? É que as pessoas pensam, eu abri uma porta, eu sou empreendedor, né? Eu sou empresário, né? Enfim. E aí tem uma situação que, lógico, como a gente vai conversar agora, eu sempre consegui não. Sempre tô em busca de algo melhor, enfim, me profissionalizando e buscando, né, sempre estar melhor. Tem pessoas que não, tem pessoas que, vamos supor, acorda de manhã, começa a trabalhar às 8, vai ter meio e tá tudo certo, não tem nada contra isso, né? Tem ali seu ganho mensal, tem X funcionários e ok, né? Mas vai ficar até quando desse jeito, né? Porque o empreendedorismo, o empresário, enfim, na minha visão, eu acho que tu tem que ter sempre uma ambição, tu tem que querer mais. Tá certo que muitas vezes eu até falo com um primo meu, ele também é empresário, ele fala, crescer dói, né? Ele fala, né? Diz, cara, crescer dói. Às vezes dá vontade de dizer assim, chega pra mim, vou trabalhar como autônomo e, né? Mas daí tu pensa, poxa, mas daí autônomo eu não vou crescer e baixa a cabeça e pode. Eu vi um vídeo essa semana aí, é um corte de um podcast até. Se alguém que está assistindo aí assistiu esse vídeo e tiver ele, às vezes mandou para alguém, compartilha. Eu acho que eu mandei para alguém, eu vou buscar nas minhas mensagens no Instagram ali, não sei se foi no Instagram, no TikTok. De um podcast, são 3 homens sentados assim e tem um chinês falando, né? E ele fala assim, porque o brasileiro, e ele com aquele sotaquezão de China mesmo, né? Porque o brasileiro gosta dos direitos, né? O brasileiro quer folgar final de semana, brasileiro quer trabalhar só 6 horas, né? Deixa que o China que trabalha. China trabalha. Aí compra mansão, compra carro importado, deixa que o China trabalha, né? E vai ver, cara. E até trazendo essa visão, assim, cara, eu não sei se eu acho que é uma questão do povo latino, o povo latino acaba sendo um pouco mais preguiçoso também nessa parte, né, não sei, não sei se, né, mas eu vejo que tem algumas nacionalidades, alguns povos, assim, não sei se é por uma questão de cultura lá da era da colonização, né, que a gente tem uma cultura, né, mas eu vejo que, às vezes, o nosso ecossistema é um pouco preguiçoso. Estamos quebrando muito disso, né? O empreendedorismo está bem forte agora, né? Existe até uma briga, vamos dizer assim, eu sou empreendedor, eu sou CLT, né? Eu acho que tem bons frutos em ambos os lados. Eu até conversava com o Jonathan recentemente sobre isso, né? Eu fui, né, trabalhei muito tempo registrado numa empresa até eu fazer a transição, então dá de você intraempreender também, né? A sua primeira loja, Gui, vamos voltar para o nosso roteiro aqui, senão a gente vai 3 horas de episódio aqui. A sua primeira loja veio depois ali da questão dos cavalos, né? Você comentou agora que vocês entravam em contato lá com as empresas, os fornecedores, né? Como é que foi
essa transição, né, esse início com as lojas, né, que você deixou, vamos dizer, de comprar o teu carro, né, para ter o teu negócio ali. E conte um pouco mais para nós, na sequência veio uma questão dos estúdios de academia também, né? Sim. Então conte para nós aí como é que foi esse meio aí entre lojas de produtos naturais e o meio fitness. Então, daí, na verdade, a gente tive essa primeira loja, né? E aí voltando à questão também da educação física, né? No artigo 170 e tal, quando eu entrei lá na faculdade. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, a menina me perguntou o que eu fazia, né? Eu falei, eu trabalho com equitação, com cavalo e tal. Ela disse, não, mas é você que a gente precisa. Eu disse, mas como assim? Ela, não, aqui existe um projeto dentro da Uniplac, que é um projeto de pesquisa e extensão, professor Eduardo Aranha, e a gente tem aqui os educadores físicos, né? Eu não lembro se tinha fisioterapeuta, acho que tinha. Não sei se tem ainda na Uniplac, é terapia ocupacional, mas tinha todo o quadro de profissionais e não tinha a pessoa principal, que seria a pessoa para trabalhar com o cavalo, né? Eu pensei, então, tu vai ter a tua graduação, vai ter toda a minha graduação foi em cima de projetos de pesquisa e extensão, e tu vai trabalhar em cima da ecoterapia, né? Que é uma terapia para deficientes físicos e mentais, com o auxílio do cavalo. Então, beleza? Não tinha como pagar a faculdade mesmo, né? Então, iniciamos por ali. Então, toda a minha graduação na educação física foi assim, né? Em cima de pesquisa e extensão. E aí, ali eu entrei, né? Daí trabalhei na ASDEF, que é a Associação dos Deficientes Físicos, a DEVIPS, que é a Associação dos Deficientes Visuais, e por fim, na APAI, né? Que aí na época era a síndrome de Down e autista, né? Hoje o autista acho que também tem a AMA, né? Que é uma outra associação. E então trabalhei muitos anos daí dentro da APAI com a Uniplac. Quando eu me formei, eu continuei trabalhando mais um tempo, porque eu não sabia bem certinho qual é o tempo, mas mais um tempo, como é que é, CLT, né? Na APAI, no ramo da ecoterapia, toda sexta-feira, né? Então, aí paralela à loja, daí trabalhava com a ecoterapia, né? E aí, quando eu me formei na educação física, posterior a isso, um tempinho atrás, até te comentei, a Uniplac, ela abriu um curso de ciências equinas. Na época lá, eu ministrei 2 disciplinas, né? Que era condicionamento físico do cavalo do cavaleiro e ecoterapia dentro desse curso de ciências equinas. Trabalhei na Uniplac 1 ano e meio, mais ou menos. E também fiz 3 pós-graduações, né, que daí foi pela UGF, Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, que foi musculação, treinamento de força e nutrição esportiva, né. Então, aí comecei no ramo de educação física, né, aqui inclusive onde nós estamos, era a minha sala de musculação. Então, nessa casa, acho que Aqui, né, onde é o estúdio hoje, era musculação aqui. Eu imaginava isso aqui uma sala de bikes, assim. Aqui era musculação, ali era um ar livre, eu fazia um funcional, aí ali a tua recepção ali era as esteiras, e eu tinha uma sala de bike indoor. Então, na verdade, como eu trabalhava com treinamento personalizado, então eu precisava, tipo, de 2 esteiras, 3 bike e uma musculação não tão grande também, porque era tudo 1 por horário, no máximo 2, né? Quando era, tipo, mãe e filha, marido e mulher, uma coisa assim. Então, eu já tava daí eu comecei a largar do cavalo, não tinha mais como, né? Até porque a equitação, tu vai, assim como todo esporte, tu vai subindo de grau, né? Então, quando chegou um certo ponto, que também o Ventania, como era um cavalo era pequenininho, como eu falei, ele também chegou a um ponto que ele também não conseguiu mais pular uma prova de 1 metro, por exemplo, né? E aí eu acabei vendendo ele, né? E aí, então, eu acabei parando pro esporte. Então, aí, ó, era o estúdio, era a Uniplac, era a APAI e a loja, né? Trabalhava basicamente com 4 situações diferentes. E aí veio a situação de eu montar mais uma loja no centro, né? Eu montei uma loja ali na Via Gastronômica, veio lá da Long na época, lá fiquei com a loja mais um tempo também. E aí, por último, eu montei uma outra loja em frente à Pan de Amore, né, aqui no Coral, aliás, uma academia. Era uma academia especializada. Onde é o cartório hoje? Hoje é o cartório hoje.
era do Ricardo, né? Era Flex Woman, daí virou Vida e Saúde Woman. Era uma academia específica só para mulheres, né? Também já fiquei por um tempo ali. E aí, depois de um certo tempo, eu fui vendendo as situações, porque aí eu entrei no ramo dos empreendimentos, né? Tá, mas antes de chegar no ramo dos empreendimentos, cara, conte pra nós, cara, como é que tu fazia para equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo aí? O cara que tá nos assistindo agora aí, que né, tá ali, às vezes, né, não consegue tempo, às vezes, para fazer a gestão do próprio negócio e tudo mais, e você ali com loja e cavalo e dando aula, como é que tu fazia? Tu tinha uma gestão disso tudo aí, cara? Na verdade, não dormia, né? Eu imagino. Porque a Uniplac, assim, foi uma experiência muito legal, mas até como eu te comentei, o curso de Ciências Equinas, como foi um curso técnico e também, ao mesmo tempo, quando ele abriu educação, abriu medicina veterinária na FACVest, então na verdade, eu peguei a Ciências Equinas do zero e tinha que montar todas as aulas, né? Então, tinha que montar aí basicamente 15, 20 slides para dar 2 horas de aula. E isso tomava muito tempo, né? Tinha que estudar aquele material, tinha que... às vezes tinha aula teórica, mas também aula prática, né? Então, que eu trabalhava com cavalo. Então, nós ia lá para Ípica, nós ia para outros lugares, né? Então, eu tinha que montar todo esse roteiro. Então, assim, teve várias vezes que eu fui dormir 2h30, 3 horas da manhã para acordar às 6h30, porque eu começava a dar aula aqui na academia aqui às 7 da manhã, né? Enfim, foi um momento, foi bom. Eu acho que tudo foi válido, né? Não posso dizer que são experiências que não me arrependo jamais, né? Só que embolou 500 mil coisas aí, né? Trabalhei também na Lactoplaza, acho que eu te comentei sobre isso também um tempo, não sei bem o certo ao tempo sobre isso, mas contava moeda lá na Lactoplaza também, né? Aí Lactoplaza na época, os caminhões, né, iam entregar leite nos bairros, então meio que esse pacotão grandão assim de moeda. Tinha uma caixinha que eu puxava, então eu separava as moedas ali, eu ia colocando na caixinha, depois eu ia enrolando, né? Separava e se os caras, 4 da tarde, eu tinha que ir pros bancos levar ó, as moedas. Então eu trabalho na Lactoplast também. Eu acho que foi isso. Foi isso. Na entrada da corretagem, né, quase, como é que você fazia, quando você passou para a parte de corretor de imóveis, você ainda estava com a questão do estúdio de personal, Tá. né? Como é que você fez essa transição? Como é que ocorreu essa transição aí na prática? Na época eu comprei 2 apartamentos, Minha Casa Minha Vida, Tordesilhas. Eu comprei até um nome Aqueles lá na entrada de Lages? lá em cima, perto do Galpão do Cipó lá. Comprei um no meu nome e o nome da minha irmã. E aí, comprei na planta, fui pagando e tal, enfim. Aí, quando ficou pronto, eles só vou colocar para vender, né? Então, aí comecei a anunciar, né? Até o OLX na época lá, enfim. E começou a vir outras situações. Apartamento não me serve, mas se tiver um terreno, me serve. Disse, opa, né? E como aqui, na real, eu trabalhava com hora marcada, então eu tinha, entre aspas, uma certa flexibilidade de horário. Então, como eu morava, inclusive, aqui em cima, era o meu quarto ali na época já, né? Já morava sozinho. Então, eu terminava de atender aqui, subia lá, colocava uma calça jeans, uma camiseta gola polo, ia lá, atendia, voltava, colocava uma bermuda de novo, tênis, camiseta, descia, atendia. E assim, De manhã, regata, de tarde, camisa bola. e assim eu fui trabalhando. Até chegar um momento que eu pensei, né? Eu comecei a fazer uma venda aqui, uma venda ali. Eu pensei, poxa, mas a corretagem eu posso, de repente, escalar, né? Eu posso escalar a corretagem, trabalhar menos e ganhar mais. Porque hoje eu quero ter um amigo meu, o Fernando, ele é dentista, a gente fala sobre isso, né? O profissional, educador físico, o médico, o dentista, depende dele. Se ele ficar uma semana doente de cama, ele não produz, ele não ganha, né? Eu ganhava por hora aula. Na época era R$ 25 a minha hora aula. É como se fosse hoje 50, por exemplo. Era caro, né? Mas dependia de mim. Era só eu. Se eu ficasse doente, e comecei a pensar muito nisso, sabe? Disse, cara, mas vai chegar um momento que eu não vou aguentar mais trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite. Quando eu tinha academia ali em cima, na verdade, eu terminava de atender aqui às 9, subia comigo uma coisinha ali no meu quarto,
dali eu ia a pezinho, né, que é aí perto, subia ali e trabalhava até meia-noite da academia lá em cima. Aí lá fechava a academia, ia montar treino, então ia até meia-noite e meia, 1 hora, descia, 1h30, 2 horas da manhã eu ia dormir, 5h20 eu acordava, 5h30 no máximo, 6 horas eu estava aqui embaixo de novo e começava a trabalhar, né? Mas eu comecei a pensar, poxa, isso aí não é vida, né? Porque quando você é jovem até vai ter um certo tempo, né? Mas já comecei, poxa, eu preciso achar uma forma de eu trabalhar menos e ganhar mais, né? E uma situação que eu particularmente gosto muito de trabalhar, por isso que vamos supor, hoje o nosso ramo imobiliário, né? Eu sempre falei que menos é mais. Aqui eu trabalhava menos e ganhava mais. Lá em cima, quando eu tinha academia de porta aberta, vamos chamar assim, eu girava muito, né? Mas me incomodava muito mais, né? Então eu gostava muito daqui. Porque aqui trabalhava de manhã, trabalhava à noite, à tarde normalmente eu não tinha aluno, tinha das 4 da tarde em diante, né? Mas era um público mais seleto, mais selecionado, não tinha... A minha manutenção de máquina era bem menor, né? Minha luz era menor, lá era tudo dobrado, né? Lá eu gastava muito mais luz, porque eu tinha 2 esteiras, lá tinha que ter 10 esteiras, aqui eu cobrava R$ 25 a hora, lá eu tinha que cobrar 100 pila e socava de gente para pagar as despesas, né? Então eu comecei a pensar, não, mas não tá fechando a conta, né? Aqui eu trabalho menos, ganho mais, e lá eu trabalho um monte, a academia abre às 6, vai até meia-noite, eu tenho que estar com um monte de funcionário e chegar no final do mês, a conta não fechava, né? Até fazendo um parêntese nessa tua fala, e não sei se tem algum proprietário de academia nos assistindo agora aqui. Cara, eu acho que até no ano passado se falava muito, Lages é virado só em farmácia, né? Rapaz, hoje tá virado só em academia. Cada esquina ou é um estúdio, né, personalizado e tal, ou academia, cara, e tá abrindo, e vai abrir outra ali grande ali na Duque, cara, e é uma academia, duas na Duque, né? Sim. Né? Uma na esquina e uma outra mais pra frente ali. Caramba, meu. É muita galera querendo ser fit, cuidando da saúde e tal. Até eu vi em alguma publicação ainda que ainda existe um percentual bem grande de pessoas que ainda não fazem atividade física, né? Então eu acho que na verdade é um nicho que ainda vai crescer bastante, né? Eu vejo pelas lojas de produtos naturais, porque quando eu tinha loja, eu tinha a granola, os sucrilhos, a aveia que eu vendia, enfim, a linhaça, e eu trabalhava muito forte com suplemento, né? E aí depois que entrou a internet forte, né, e aí a minha venda de suplementação baixou bastante. Então só de granola e sucrilhos a minha loja se mantinha assim, mas não é que lucrava um monte, né? Hoje eu já vejo lojas crescendo, né, já tem franquias de lojas naturais, e isso também é um resultado que as pessoas hoje estão se alimentando melhor também, né? Então estão se cuidando mais, indo mais para academia, né, mas ao mesmo tempo também se cuidando bastante na alimentação. Então hoje uma loja, ok, ela já se mantém. Mas na minha época, a minha loja, que era a Vida e Saúde, e a Vida Natural, que era da Janete, né? Mas assim, era pelhadíssimo para você chegar no final do mês também e tá no azul, né? Porque só de granola e sucrilhos a conta não fecha. Não dá, né? Teve algum momento assim que você pensou ali, na hora, depois que você estava fazendo essa transição, né? Você já comentou um pouco para nós aqui que foi a questão, né, de você poder escalar mais o teu negócio, ter mais rendimento, né? Ter melhores ganhos, né, na tua vida. E essa foi realmente assim a ideia, o propósito de você fazer essa transição. Mas teve um certo momento que você falou assim, cara, é isso, abandonei isso daqui, deixei para trás aqui a questão da academia, das lojas, e é nisso que eu vou focar. Você teve esse momento, você lembra disso? É porque não adianta, ou você, por exemplo, a minha loja de naturais eu acabei vendendo para minha gerente, né, que é a Josi hoje, aqui no Coral. Eu compro lá com ela. Eu compro, a Josi tá bem, nossa, tá super bem, tá feliz. Comprou um apartamento agora para ela, enfim, né? É que até hoje talvez eu poderia voltar a investir de repente, né? Em lojas, enfim. Mas na época não era o meu momento. Chegou um momento que eu assim, não, mas eu preciso me desencilhar porque senão eu vou dar conta. É muita coisa, né? Tu não consegue gerir tudo isso aí, né? Talvez hoje eu tenha tempo para isso, mas na época eu não tinha. Eu estava muito focado
a corretagem, comecei a entrar forte nisso, comecei a estudar isso, comecei a viajar bastante, né? Então, na verdade, a minha loja a minha loja hoje a minha imobiliária não era para ter sido aqui, né? Então, eu viajava muito pro litoral, eu gosto muito do litoral, tanto é que nós trabalhamos serra e litoral catarinense, né? Então, a minha imobiliária, daí a gente vai contar um pouquinho sobre essa história, mas era para ter sido lá, né? Então eu foquei nisso, né? Não adianta, eu digo menos é mais, não adianta você querer abraçar o mundo e aí daqui a pouco você tem 500 mil coisas e aí tu começa a pipocar e nada é bem feito, né? Talvez hoje, no meu momento que eu estou, hoje eu tenho tempo hábil para isso, né? Mas na época não tinha, então, não, vamos relaxar, vender as coisas, né? Daí vendi até essa academia, vendi pro André, hoje da Nitrogen, tá super bem também, né? Então, tudo que eu tinha, eu fui dando segmento. A minha loja de produtos naturais lá no centro, a minha também comprou, só que infelizmente lá houve uma situação que ela acabou fechando em função da meia gastronômica, não sei se tu vai lembrar isso ou não, mas, tipo, eu faturava bem assim, né, mensal, e aí, em função da meia gastronômica ali, a loja, tipo, Matou o movimento. vendia, vamos supor, 1.500 por dia, foi de 1.500 a zero, né? Porque só basicamente não entrava carro. Eles estavam fazendo toda a rua ali, né? Então, e foi bem na época que eu vendi pra menina, coitada lá. Então, acho que não deu um ano, ela acabou fechando a loja, né? Mas esse estúdio que era meu hoje é da Isabel Broering, né? Que é uma loja do Marcel. A minha academia é do André. E a minha loja é da Josi. Então, estão super bem, estão tocando as coisas. Todos os negócios ativos vêm rodando hoje, até hoje, né? E a tua ida para o litoral ali, existe, eu acho que é o sonho americano, né? Não tem o sonho americano, cara? Eu acho que existe também para nós aqui na nossa região o sonho lagiano, que é ir para o litoral de qualquer jeito, né? Tu queria bater o sonho lagiano, morar no litoral, né? Para a gente encerrar esse bloco aqui, conte para nós aqui o que o mercado imobiliário te mostrou, te ensinou, que os outros negócios que você teve não te mostraram. Teve algum desafio, alguma dificuldade que a corretagem ou o ramo imobiliário te trouxe que você ainda não tinha sentido ali na administração dos outros Na negócios? verdade, eu acho que assim, tudo é o momento, né? Eu acho que, por exemplo, voltando ali à minha loja, de suplemento de produtos naturais, né? Eu, na época, eu vendia suplemento para curitibanos, Correia Pinto, Tassili Costa, toda que região que eu vendia. Era só eu que vendia, né? Então eu ia lá, colocava um expositor numa academia, por exemplo, Correia Pinto. Chegava lá, falava com o cara lá, colocava um expositor, os potes vazios, e aí o dono da academia fazia o pedido, me ligava, eu despachava. Aqueles ônibus que vão da Facvest todo dia à noite levar os estudantes, despachavam por aquele ônibus, né, para curitibanos e tudo mais. Só que chegou um momento que a internet me engoliu. Chegou um momento que, vamos supor, eu chegava, comprava um suplemento dentro do Angelone, na farmácia do Angelone, dentro da Pavel, hoje tem suplemento por tudo, né? A facilidade de você ter um telefone, hoje você comprar um suplemento aqui, em 2 dias tá na tua casa. Então daí chegou um momento que o cara começou a comprar de mim suplemento, a partir da hora que o suplemento dele acabou, ia levar, hoje lógico que é muito mais rápido, né? Mas na época levava uma semana para chegar na casa dele, o whey, por exemplo, que ele queria. Então ele disse, poxa, não posso ficar sem whey. Daí ele comprava do Guilherme, mas senão ele comprava na internet. Então, todo o mercado, eu acho que em todo segmento, ele oscila muito, né? A venda na internet hoje está a milhão, né? Hoje o mundo está sendo logístico. Eu até estava vendo agora essa semana um cara da Auto Fácil, lá de Araranguá, ele tem lojas e tal, e ele estava explicando, ele falando que ele tem uma sala comercial que ele quer se desfazer lá no centro de Araranguá, que era um banco. Quem tinha sala para banco era ouro. Imagina, o cara tinha um aluguel de 30 mil reais. Hoje quem tem sala para banco tá com seus dias contados. Então o que eu quero dizer aqui, na verdade, tanto na academia, nas lojas de produtos naturais, quanto hoje no ramo que eu estou, no ramo imobiliário, e todo outro segmento, seja na roupa ou o que for, o mercado é cíclico, que ele sobe e desce. Em 5, 7, 10 anos, hoje está de uma forma, amanhã pode estar de outra, né? Hoje,
assim, quem tem comércio é guerreiro, porque tu compra hoje um produto que em 2 dias tá na casa, tá na tua casa, até menos, na verdade, né? É, Então, o mundo, ele virou muito logístico. Compra Mercado Livre, Shopee, agora nós alugamos um barracão para Amazon. A Amazon já tá em Lars. Alugamos para Shopee também. Então, o mundo, ele vira muito, Uhum. né? Tu falou dos bancos ali, eu lembrei aqui no Coral, lembro que ali no Coral aqui tinha o Itaú e logo do lado ali tinha o Santander. Fecharam, né? Sim. Porque hoje a galera tá tudo no aplicativo, É. né? Tá tudo no celular. Banco Não, digital. tanto para banco quanto para loja, né? Que nem você comentou. Pessoal, ó, acabou meu café, nós vamos fazer uma paradinha agora para abastecer as canecas aqui. Dá um minutinho, fica ligado no recado que eu tenho para você e a gente já volta aqui com mais Conversa de Dono junto com o Guilherme Miranda. O Conversa de Dono tem o apoio do Cicobi Cred Serrana, uma cooperativa financeira que acredita no crescimento de quem empreende. Lá na Cicobi Cred Serrana, o empresário encontra muito mais do que soluções financeiras. Encontra parceria, proximidade e compromisso com o seu desenvolvimento. Cicobi Cred Serrana, juntos a gente constrói mais. Estamos de volta ao Conversa de Dono. Hoje estou aqui com o Guilherme Miranda, ele que está à frente da GL Empreendimentos, contando para nós a sua história, os seus desafios em diversos empreendimentos que ele já teve, né? Ele que já passou ali pela linha da equitação, lojas de produtos naturais, foi professor na faculdade, Academias. proprietário de academia. Tu não foi gogo boy, né? Mas, olha, se espremer um pouquinho mais, sai o negócio. Gui, vamos passar para o nosso bloco 5 aqui, que é a parte da questão do empreender e escolher a questão do desapegar mesmo, né? Eu hoje tenho 2 CNPJs e eu tenho um amor, um carinho pelo meu primeiro CNPJ. Tanto que o nome, a razão social da empresa é G12, G de Gabriel e 12 da data de nascimento. Então eu já fiz até uma homenagem para o meu filho. Então a gente tem um sentimento, né, por aquele nosso negócio, principalmente o nosso primeiro CNPJ, nosso primeiro empreendimento, assim, né? Para você que é pequeno, tá abrindo agora também, você não tem um amor, um carinho maior pelo teu negócio, né? Então, como é que você vendeu? Estão todos bem, né? Que nem você falou já aqui, né? Mas você vendeu o negócio, fechou ciclo e seguiu em frente. Como é que foi essa questão de, vamos dizer assim, aprender a desapegar do CNPJ? Na verdade, eu acho que, como eu estava comentando, tem que ser eu falo muito para a mãe, né? Você errar é humano, agora persistir no erro é burríssimo. Então, você ficar ali remando, querendo abraçar, querendo pegar tudo e aí tu não consegue gerir. Eu acho que é muita coisa, entendeu? Como eu tava falando, o menos é mais muitas das vezes, né? Não adianta você querer. Hoje, vamos supor, a gente segue vários empresários aqui, né? Então, por exemplo, até o próprio, vamos falar ali, o Luciano Davan. Hoje é um cara que tem tempo, ele tá em todos os lugares, tá em vários eventos. Na verdade, hoje o negócio dele é o network, não é nem a venda, né? Só que ele já tá num grau lá em cima, né? E muitas das vezes tem uma hora que falam muito sobre isso, né? Você tá ali no... Como é que diz? Você tá no... Quando você fica trabalhando, apagando fogo o dia inteiro, como é que diz? Uhum. Tapando sol com a peneira? Ou você tá apagando incêndio, né? apagando incêndio, né? E daí eles falam assim, não, mas você não pode apagar incêndio, você não pode fazer tudo e tal. Na teoria é muito bonito, na prática não é assim. Então você paga a conta, você corre atrás de dinheiro, você se preocupa com o marketing, você se preocupa com os teus colaboradores, você se preocupa com N coisas, né? Então, eu prefiro hoje ter algo redondinho na minha mão, aonde eu começo, daqui a pouco, não, então beleza, eu vou começar a escalar isso aqui, do que eu ter várias situações na minha mão e voando, né? Exemplo, voltando ali à loja. Na época, eu tinha até uma ideia de fazer uma franquia da loja, né? Tanto é que o Té tinha ali o site que até nós comentamos, que é o reidevidesaude.com.br, né? E só até não dei seguimento, porque também
Aí tem várias situações que eu acabei barrando, né? Mas era uma ideia que eu tinha. Queria muito ter escalado essa situação da franquia das lojas na época, né? Montei o site e tal, tudo. Então, um projeto que ficou engavetado e não coloquei não tirei da gaveta. Ah, uma outra situação que eu tinha também era distribuidoras de chá. Eu até montei uma sala específica na época lá, para fracionar os chás e vender, né? Então, só que daí eu precisava do quê? De vendedores. Aí depende também de outras pessoas. Então eu tinha vários projetos e acabei não engavetando eles, né? Que talvez no ramo imobiliário, eu acho que talvez não é tão difícil quanto eu acho que a loja, eu acho que foi bom, foi bacana, eu tinha vários projetos, não startei alguns, né? Que talvez hoje eu poderia startar, mas talvez eu acho que o momento hoje é outro e chega um momento que você tem que desapegar, né? Talvez se eu fosse uma pessoa com muito dinheiro e que tivesse tempo hábil para isso, eu teria hoje, de repente, outros negócios, né? Eu tô num momento desse, né? Eu quero ver se talvez esse ano, ou talvez ano que vem no máximo, que já era para ter ido ano passado, é ir para a China, né? Eu acho que trabalhar com importação, trazer alguma coisa nesse sentido, né? Talvez eu entrar agora num outro nicho de mercado, né? O ramo imobiliário, beleza, tá legal, tá bacana, tá rodando, mas como eu não consigo ficar quieto, eu já tô vendo uma outra situação, um outro nicho de mercado, totalmente contrário do meu, né? Mas hoje eu tenho um tempo hábil para isso. Daqui uns dias vocês vão ver o Guilherme fazendo live shopping no TikTok aí. Vende... vendendo mochila, parafusadeira, vendendo tudo ali dentro dos live shopping. Hoje em dia só não ganha dinheiro quem não quer. Se o cara se coçar, tem como ganhar dinheiro hoje, né? Hoje TikTok e você ganha dinheiro em casa, Não. entendeu? Então, e esse ramo da importação, eu digo assim que não precisa nem da importação, vai no Brás lá, você compra umas bugigangas, coloca na internet para vender, tu ganha dinheiro, entendeu? Gui, nessa tua trajetória de empreendedor aí, tem algum erro que hoje você evitaria se tivesse que começar novamente? Se você tivesse que voltar lá atrás e passar tudo que você passou até hoje, teria alguns erros ali que você teria evitado, algumas situações? Eu sou muito impulsivo, né? Então, às vezes eu já comprei coisa, depois me arrependi, comprei terreno, daí o pai falou, não compre, fui lá, comprei de teimoso, né? Então eu sou um pouco impulsivo nesse sentido, né? Eu não tinha ainda bem redonda a loja do Coral, aí montei a loja do centro. Então, eu acho que tem que ter um tempo de maturação. Hoje, a minha empresa hoje, ela já está com esse tempo de maturação, né? Então, hoje eu consigo, se eu precisar viajar, ficar 2 dias fora, 3 dias fora, semana passada, retrasada acho que era, eu estava num cruzeiro, porque o sucesso do negócio é isso, a empresa tem que se tocar sozinha. Por mais que, lógico, você tá lá com a cabeça aqui, ok, tu tá com o telefone na mão, tá resolvendo alguma situação ou outra, mas a tua empresa, ela tem que se tocar sozinha, ela não pode ficar, você não pode ficar refém dela. Hoje eu já tô graças a Deus, nesse momento, né? Por isso que, de repente, eu tô pensando num segundo momento, que aí é o projeto da importação. Mas eu fui muito, é, era a loja, era a Uniplac, era a Pai, e fui abraçando, e cara, tipo assim, tá certo que eu era jovem, né? Mas a tua saúde mental, física, tu fica um bagaço, na real, né? Mas enfim, baixa a cabeça, dá o teu melhor, trabalha, né? Mas assim, agir pela impulsão, né? Às vezes é um bom momento de comprar, sim ou não. Então, eu acho que talvez foi um erro meu, né? Que muitas vezes as pessoas pensam. Eu vejo assim, as lojas no centro, vamos supor, né? Tem uma guria que eu acompanho ela, até não falar o nome aqui, mas ela vendia bem em casa. Mas aquela vontade de ter uma loja no centro. Cara, quando eu vi que ela montou uma loja no centro, eu disse, bah, vai pagar 7 pau de aluguel, vai ter funcionário, né?
sendo que hoje, na verdade, ela estava bem tranquilinha, vendendo pela internet, estava tudo bem. Mas tá certo, é uma vontade da pessoa. Todo mundo tem essa vontade de ter uma loja, de abrir uma loja, abrir uma porta, né? Ter funcionário. Mas é como eu falo, na verdade, hoje a internet, a venda tá aqui, né? Então isso aqui hoje mudou muito a forma de vender. Uhum. Nós temos mais 2 blocos ainda pela frente, que é o bloco do ping-pong, né? E depois aqui eu quero fazer, antes da gente encerrar, eu quero fazer 2 perguntas aqui para uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Mas nós vamos fazer agora o nosso ping-pong de dono, tá? Eu vou te trazer aqui uma pergunta e você me manda aí na lata o que vir na tua cabeça aí, tá? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Um negócio que mais te ensinou? O negócio que mais me ensinou, paciência. Ter paciência. Um erro que virou aprendizado? Ser talvez ambicioso demais, querer demais. Para você, empreender é? Persistência. O que você faria diferente se tivesse 20 anos hoje? Se eu tivesse 20 anos hoje, trabalharia. Uma palavra que define sua trajetória? Ser birrento. Ah, cara, pegou as dicas? Então vamos lá, pessoal. Gui, agora para a gente encerrar nosso episódio aqui, que conselho que você deixa aí para quem está nos assistindo? Está começando a empreender agora, você começou muito cedo a empreender, né? Qual que é o conselho que você deixa, então, para quem está começando agora? Eu acho que, na verdade, você ser ciente e estudar muito o mercado que você vai trabalhar. Como eu falei, o mercado hoje oscila muito. Em 5, 7, 10 anos, hoje é uma situação, amanhã pode ser outra. Agora vem as tecnologias, né? O IA, enfim, outras situações também. Mas eu acho que pensar em ganhos, né? Você saber escalar teu produto, você poder não ficar refém a ele, né? Você ter hoje uma liberdade. Pelo menos as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu já fiz vários cursos, já fui em várias coisas. Hoje até vou menos, porque acaba virando até um pouco rotineiro, assim, né? Mas como a gente estava comentando ali, eu assisto muito o podcast dos sócios, né? Que é o Bruno Perini, o Thiago Nigro, enfim, ali, né? O Flávio Augusto, é um cara que eu admiro bastante. Então, automaticamente, tu acaba seguindo essas pessoas e eles falando a mesma coisa, né? Então, o Flávio Augusto, ele ficou milionário, hoje é bilionário, muito cedo. E é um cara que a gente percebe, a partir da hora que o cara faz eu digo assim, o problema é você dar o primeiro embalo, né? É que eles falam, primeiro você fazer o primeiro milhão, depois que você fez o primeiro milhão, vai embora, né? Mas o problema é até você chegar lá, esse é a dor do cara, né? Então, isso é muito árduo, é muito dolorido, você trabalha demais, então você tenta, faz estratégia de marketing, faz isso, faz aquilo, vai para contador, o contador te suga até a pensamento, né? E a gente hoje, no meu ramo, por exemplo, a gente visita muito empresário. E todos reclamam a mesma coisa. Tá cada vez mais difícil hoje você ser um empresário. Porque as pessoas não querem trabalhar, né? Hoje em dia não se trabalha como antigamente, né? Mudou muito. Vou puxar meu pai, por exemplo. Meu pai, ele desde que eu me conheço por gente, ele trabalha com peças. Então, na época, era uma pasta desse tamanho, era catálogo de autopeças e ele vendia de porta em porta, né? Hoje não, hoje tu vende só pela internet, só pelo WhatsApp, você manda um catálogo virtual, não te manda em papel, né? Então muda muito, o mercado muda muito. Então você tem que estar muito atento ao mercado. Se você não se profissionalizar em todos os segmentos, tô vendo tuas placas aqui dos teus clientes, né? Cada um tem uma história ali, né? E volto lá no começo que a gente falou, né? Então, cada um tem uma história ali e, por exemplo, tem pessoas que ficam naquela mesmice. E como eu falei, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Mas o mercado vai te engolir. Infelizmente, o mercado vai te engolir.
voltando às academias. Hoje as academias, o que a gente percebe aqui, as grandes franquias estão vindo engolindo as pequenas academias. Não sei se tu vai lembrar, mas um tempo atrás tinha muita farmácia regional. Então, exemplo, tinha a farmácia do João, do Pedro, do José. Essas farmácias não existem mais, porque vem uma Droga Raia, puf, vem uma Panvel, puf, vem uma Preço Popular, puf. Não existe mais essas farmácias pequenas. Ainda tem uma outra aí, né? Tinha uma no Calçadão, inclusive, até ali no Coral tinha uma farmácia de um colega meu também, que hoje não existe mais. Então, as grandes empresas vêm e engolem as pequenas empresas. Então, ou tu escala, vamos supor que eu te falei ali, da minha loja, ou tu começa a crescer e escalar ela e se profissionalizar, e enfim. Ou o mercado, ele chega um tempo que você pedala e perde pra internet. Bacana. E aí, para encerrar agora a última aqui, o que te motiva, e aí, né, para servir de inspiração para quem está nos assistindo e chegou até o final aí do nosso episódio, o que te motiva a continuar empreendendo depois de tantos anos? O mercado é venda. Todo mundo vende. Você está me vendendo um serviço, eu estou vendendo um serviço para você. Um dentista vende um serviço, enfim, o mercado é venda. Né? Não tem como você não vender. Você está parado, você está vendendo. Você está no churrasco, você está vendendo. O mercado é isso. E então, o que me motiva é justamente eu saber que eu estou ativo, né? Até quando, não sei, mas estou na atividade aí. E cada vez querendo mais e querendo cada vez trabalhar menos e ganhar mais. Legal, Gui. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Acredito que você tirou vários insights com a história inspiradora que nós tivemos hoje do Guilherme aqui. Gui, tu tem um minutinho aí, as palavras, considerações finais? Claro. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, tá falando um pouquinho da minha história. Eu acho que, como eu comentei no começo, né, todo mundo tem uma história. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, umas mais árduas, outras não. Mas até agora eu vi a gente começa a refletir, né? Tem agora aqueles negocinhos no Instagram, né? Mostra teu carro há 10 anos atrás, né? Aí há 10 anos atrás, 2016, eu não tinha carro, né? E eu fazia estágio lá na Terra Engenharia com o carro do meu irmão, né? Então, e é isso que te motiva, você saber que você tá crescendo, que você tá subindo de degrau, né? Aos pouquinhos, tu vai conquistando teu espaço. Lages é uma cidade que, graças a Deus, é uma cidade que tem mais ou menos 160, 170 mil habitantes, mas todo mundo meio que se conhece, e como eu comentei até no início, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Hoje, graças a Deus, no 20, 25% hoje dos meus clientes são clientes lá da época do hipismo, que me conhecem de lá, né? Que eu tenho certeza que se falar para eles, compre esse apartamento que é um bom negócio, ele vai dizer, não, Guilherme, eu confio no que você vai falar, né? E eu acho que a credibilidade que você passa, né, algo muito importante, né? Você no teu ramo, eu no meu. Então você diz, eu vou te apresentar um projeto aqui de marketing e eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro. Beleza, eu vou acreditar no teu serviço, você vai me dar resultado, tá tudo certo, né? E quando você vai para uma cidade maior, São Paulo, Rio, até mesmo Florianópolis, que na verdade ninguém te conhece, para você conquistar essa credibilidade é mais difícil, né? Então, Lages é muito bom por isso, eu gosto daqui por isso, né? Eu já aluguei uma sala comercial lá no centro, a Uri perguntou qual é teu sobrenome. Quando eu falei que era Miranda, ela já, não, tá tudo, não precisa nem contrata, senão vamos fazer contrato certinho. Mas gosto muito daqui por isso, né? Chegamos ao final de mais um Conversa de Dono. A história de hoje nos mostrou que empreender não é um caminho feito por linhas retas. É um caminho feito por escolhas, mudanças e evolução constante. A história do Gui prova que não existe empreendedorismo sem movimento, sem aprendizado e, muito mais, sem visão. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, comente aqui o que você achou e leve essa mensagem adiante. Até o próximo Conversa de Dono.